caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Retomamos com esse programa a nossa catequese sobre o primeiro mandamento da Lei de Deus, assunto para o qual já dedicamos dezenas de programas. Você está sintonizado na Rede Século XXI, programa sobre a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. Recordemos os pecados contra o primeiro mandamento do Decálogo. Estamos esquadrinhando o Catecismo da Igreja Católica e até agora já vimos os seguintes pecados contra o primeiro mandamento do Decálogo. Falamos da superstição e das suas muitas modalidades. Falamos da idolatria, falamos da adivinhação, falamos da magia, falamos da irreligião e estamos depois de termos falado também do ateísmo, estamos na última modalidade de pecado contra o primeiro mandamento, o agnosticismo. O que significa essa palavra estrombólica? Responde o Catecismo da Igreja Católica, número 2127, parágrafo 2127. O agnosticismo reveste muitas formas. Em certos casos, o agnóstico recusa-se a negar Deus. Postula, pelo contrário, a existência de um ser transcendente incapaz de se revelar e do qual ninguém seria capaz de dizer fosse o que fosse. Em outros casos, não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando ser impossível prová-la e até afirmá-la ou negá-la. A palavra agnóstico vem de a, prefixo que significa negação, e gnose, conhecimento. O agnóstico se recusa a dizer que é possível apresentar um conhecimento, verdades imutáveis a respeito de Deus. Ele não nega a existência de Deus. Só diz que é impossível afirmar que existe alguma coisa além de uma abstração, além de um conceito mais ou menos vago, mais ou menos claro sobre Deus. Por exemplo, dizer que Deus apenas é o grande artífice do universo, isso é verdadeiro, mas é muito diluído, isso é muito pouco, isso é muito vago. Simplesmente dizer que Deus existe, mas, ao mesmo tempo, dizer que não é possível provar a existência dele. Não é possível afirmar que ele tenha algum vínculo, que ele tenha alguma relação com as coisas. Não é possível dizer que ele é o Criador, não é possível dizer nada a respeito dele. Em síntese, aquilo que diz, aquilo que pensa o agnosticismo. Ele não é ateísmo, o ateísmo nega. O agnosticismo nega o conhecimento sistemático, verdades irrefutáveis a respeito de Deus. É, infelizmente, uma realidade que existe. Na verdade, desde tempos remotos, já há sinais dessa presença, não digamos filosófica, dessa presença conceitual, nocional. Tão vago tão amplo tão abrangente o termo agnosticismo, que é até difícil nós enquadrarmos em palavras, senão como diz a Igreja. É verdade que o agnosticismo, nesse sentido, é uma afronta à profissão de fé. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou, como dizem os cristãos, eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo. Creio que ele realizou coisas como a criação, o mistério da redenção, o mistério da santificação. É um Deus providente, é o autor da história, é aquele que conduz a história com o seu poder. É uma história que tem um sentido, que tem um termo e é ele mesmo. No próximo programa, retomamos a questão do agnosticismo, um dos pecados contra o primeiro mandamento do Decálogo.